Bem, pessoal, vamos a uma aula de Química Orgânica, uma das aulas mais importantes de toda a Química Orgânica, pois é nela que vamos iniciar o estudo das reações orgânicas. Nossa aula será de reações de substituição 1, pois é a primeira. Este tema é muito importante, substituição é realmente muito importante. Observe, nós vamos fazer a coisa nesta aula bem devagar, bem lentinho, para que você absorva tudo. O primeiro tema nosso será halogenação de alcanos. Vamos definir direitinho o que é a halogenação de um alcano. É a substituição de um hidrogênio de um alcano por um halogênio. Ou seja, eu vou trocar um hidrogênio por um cloro, um flúor, um bromo. Gente, essa reação é muito auxiliada pela luz. Batendo luz, esquentando, até pode não ser exatamente luz, pode ser ultravioleta. Isso aí ajuda muito a reação, pois vai ajudar, você vai ver, a quebrar a molécula do cloro. Vamos a um exemplo de como as coisas funcionam. Vê só, o esquema é esse. RH está representando o alcano, X2 está representando a molécula do halogênio. O hidrogênio sai, o X entra. Ficamos então com RX e HX. Que seria HX? HX é, por exemplo, HCl. Que seria RX? Um radical ligado a um cloro, alguma coisa como clorometano, cloroetano, um derivado halogenado. O primeiro membro da reação está colocado em cima na tela. Você tem o metano e você tem a molécula de cloro. O segundo membro da reação está colocado embaixo. Você tem ali o clorometano e você tem o HCl também. Veja então o que aconteceu. A molécula do cloro, por ação da luz ou do calor, a molécula se fragmenta, ela quebra em 2 átomos de cloro. 2 átomos de cloro. Isso quer dizer o seguinte, essa reação é uma reação radicalar. Veja, eu vou ter 2 radicais livres e você lembra, o radical livre é muito reativo. Então, após a cisão, o cloro vai atacar o metano. Observe, esse cloro atacando o metano faz a saída desse hidrogênio, ele, cloro, se junta ao radical metil e o hidrogênio expulso vem se ligar ao cloro. Veja como está clara a troca, como está clara a substituição. Até nas cores você repara, os verdes estavam juntos, agora os verdes estão separados. Ficou fácil para ver. Então veja, o hidrogênio saiu, em seu lugar o cloro entrou. É uma reação de substituição. Uma substituição via radicais livres ou uma substituição radicalar. Veja os nomes com detalhe. Aqui eu tenho o cloro-metano. Aqui eu tenho o ácido clorídrico. Bem, acontece o seguinte. Quando você sabe que hidrogênio sair, como assim que hidrogênio sair? Claro, repara, no metano, os 4 hidrogênios eram iguais. Se os 4 hidrogênios são iguais, não importa qual hidrogênio sai. No entanto, se eu tenho um alcano de cadeia longa, se eu tenho um alcano mais complexo, eu preciso saber qual hidrogênio vai ser substituído. Eu vou te dar a ordem que a substituição acontece. O hidrogênio mais reativo é aquele que está preso a carbono terciário. Repare uma coisa, hidrogênio não pode estar ligado a carbono quaternário. Carbono quaternário está ligado a 4 carbonos. Então, o hidrogênio mais reativo é o hidrogênio que está ligado ao carbono terciário. Se não houver hidrogênio ligado a terciário, então hidrogênio ligado a secundário. E, em último caso, e só em último caso, há a saída de um hidrogênio ligado a carbono primário. Observe aqui neste exemplo. Repare só. Esse hidrogênio está ligado a carbono primário. Este hidrogênio vermelho é equivalente àquele outro hidrogênio vermelho, que também está ligado a carbono primário. Repare esse hidrogênio verde. Está ligado a um carbono secundário. A saída dele é mais fácil. Agora, o mais fácil de todos é esse hidrogênio amarelo, que está ligado a um carbono terciário. Ou seja, numa reação, a facilidade é, sai em primeiro lugar o hidrogênio ligado ao carbono terciário, o hidrogênio que fizemos em amarelo. Se não houver, aí sai o hidrogênio verde, ligado a carbono secundário. E só em último caso, sairá algum daqueles hidrogênios vermelhos que estão ligados a carbono primário. Ou seja, fica muito fácil decidir que reação é preferencial, que reação acontecerá em primeiro lugar.
Você entendeu? Temos um próximo tema, que é substituições no benzeno. O benzeno para nós é um caso todo especial, porque a molécula é extraordinariamente estável. A nuvem de elétrons π é que garante a estabilidade do benzeno, ou seja, é preferencial a substituição em vez da adição. O que eu quero dizer com isso? Isso aí eu vou ter que explicar direitinho a você. Repare, se houvesse uma reação de adição, coisas iriam entrar no anel aromático e aquela nuvem de elétrons π estaria desfeita. Não teríamos mais a condição de aromaticidade. Como a molécula do benzeno é muito estável, nós devemos manter a aromaticidade, devemos manter o anel intacto. Então é mais fácil, é preferencial que um hidrogênio saia para que entre alguma coisa, ou seja, benzeno, em princípio, dá reação de substituição, não dá reação de adição. Compreendeu? Preferencial, então, sempre é a substituição. Que substituição? Será sempre uma reação eletrofílica. O mecanismo de reação, então, sempre será uma substituição eletrofílica, que ocorre da seguinte maneira. Repare, em cima, o primeiro membro, embaixo, o segundo membro. Temos aqui o anel aromático, onde fizemos o destaque de um hidrogênio. Por favor, esse hidrogênio é um hidrogênio qualquer, não precisa ser aquele. Os 6 hidrogênios são absolutamente iguais. E temos, do lado de fora, temos um eletrófilo, um E+. E simplesmente agora há uma troca. O E vem a se prender aqui, saindo um H+. Repare, vou explicar de novo. Sempre o esquema é esse. Hidrogênio sai, o eletrófilo entra. Como o hidrogênio saiu, a carga passa para ele. H+, o eletrófilo entrou e neutralizou aqui. Sempre o mecanismo será esse. É isso que você tem que buscar no entendimento das reações de substituição eletrofílica no benzeno. Existem muitas delas. Nós vamos estudar as 5 mais importantes: halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts. Friedel-Crafts, evidentemente, é o nome do químico que fez isso. E, finalmente, a acilação de Friedel-Crafts. A primeira que vamos ver, então, é a halogenação. Repare a halogenação do benzeno. X2 é o halogênio e vai haver a troca. Esse hidrogênio tem que sair para a entrada de um X. Hidrogênio saiu, X entrou, X está aqui dentro, hidrogênio saiu, HX. Repare que nós temos um catalisador para essa reação. É o cloreto de alumínio, a LCl3. Poderia ser também o cloreto de ferro 3, ou cloreto férrico, FeCl3. Qualquer um dos dois serve muito bem. Qual é a finalidade dele? A finalidade é permitir que seja gerado o eletrófilo. Lembra, o eletrófilo é quem vai entrar. Quem é que vai entrar? Não é cloro? Eu preciso, então, da geração de um Cl+. Como é que esse Cl+ vai ser gerado? Repare, então, na tela. Primeiro membro da reação, cloro mais a LCl3. Bem, ocorre o seguinte: cloreto de alumínio é um ácido de Lewis. Se ele é um ácido Lewis, ele pode receber alguém que venha com o par de elétrons. Quem é que pode vir com o par de elétrons? Bem, por enquanto ninguém, mas vai haver uma cisão na molécula do cloro. A molécula do cloro sofre uma cisão heterolítica, separa em Cl+ e Cl-. Cl- tem o par de elétrons, é uma base Lewis, se liga ao AlCl3, vamos ter AlCl4, você seguiu? Cl3 do AlCl3, com mais um cloro que veio, AlCl4 menos. Quem sobrou? Cl+. Cl+ é o eletrófilo de que precisávamos. E a reação, então, prossegue. Veja novamente no desenho. Cl+ é o eletrófilo que vai atacar o benzeno, fazendo aquela troca que nós já conhecemos. Cloro se liga, este H sai, e este H sai com carga mais. O H saiu com carga mais. Precisamos agora recuperar o catalisador, recuperar o AlCl3. Você lembra, catalisador participa da reação, mas tem que ser recuperado no final. Que temos voando por aí? Nós temos um H+, e temos também
um AlCl4- vão reagir entre si? Claro, H+, AlCl4-. Olha aqui, recuperamos o HCl e recuperamos o AlCl3. O AlCl3, que é o catalisador, ao final se forma intacto novamente. Entendeu a reação? Veja, nossa preocupação será sempre a seguinte: precisamos entender como se forma o eletrófilo. Se você entende como se forma o eletrófilo, o jogo está ganho. Nem sempre é fácil ver, então vamos vendo devagar um exemplo de cada vez. E partimos então para a nitração. Vamos ver então a nitração do benzeno. Observe, benzeno mais ácido nítrico. Fizemos um pequeno truque aqui. Já desenhamos o ácido nítrico como precisamos dele. Em vez de HNO3, enfatizamos a hidroxila, HO, e colocamos a hidroxila ligada a um grupamento NO2. Aquilo é o ácido nítrico. Agora, a reação é catalisada novamente. Você viu lá por sobre a seta? H2SO4, temos ácido sulfúrico. A essa mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico chamamos de mistura sulfonítrica. E haverá um importante jogo entre esses dois ácidos para nos criar o eletrófilo. Mas isso é para daqui a pouquinho. Vamos ver a reação toda com calma. Olha só, benzeno mais ácido nítrico, catalisada, ok, catalisada. Qual é a troca? O NO2 entra. NO2 entra no lugar do hidrogênio. O que temos aqui de sobra? Hidrogênio, hidroxila, água. Ok. A esse pedaço NO2, vamos dar um nome muito especial. Esse pedaço se chama nitro. Nós vamos fazer nitrocompostos, vamos fazer nitroderivados. Você lembra dos nitrocompostos? Nós já estudamos em funções. Então aqui, nosso alvo é o nitrobenzeno. Qual é o nosso caminho? Descobrir como se forma o eletrófilo que entrou. Que eletrófilo entrou? NO2. Precisamos entender como nessa reação se forma o NO2 mais o eletrófilo NO2. Tudo começa pela ação entre o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Reagem entre si o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. O ácido sulfúrico é um ácido mais forte. É ele que vai protonar o ácido nítrico. Ou seja, o que eu estou dizendo com protonar? Vai entregar um hidrogênio dele, na verdade um H+, para o ácido nítrico, que é HNO3. H+, juntando com HNO3, vamos fazer a conta? H2NO3+. Vê se saiu H2NO3+. O H2SO4 perdeu um H+, então surge aqui como HSO4-. Você deve estar se queixando. Não apareceu nenhum NO2+ ainda. Verdade. Mas H2NO3+ é instável e vai desidratar. Vai haver uma importante perda de água que nos dará o radical nitro que precisamos. H2NO3+ vai desidratar, vai perder água. Então perde H2 e perde um O. Não eram 3 Os? Então H2O formou a água e o que sobrou? NO2, um saiu, NO2+. E temos finalmente o eletrófilo que precisamos. Se já temos o eletrófilo, agora você sabe qual é o intercâmbio. Agora você sabe o que vai acontecer. Temos aqui o benzeno, um hidrogênio escolhido. NO2+, troca, esse NO2+ entra, o H sai. O H leva a carga, H+, já temos aqui o nitrobenzeno. Bem, quais são os saldos dessa reação? O que sobrou? Sobrou H+, dessa reação, e tínhamos lá antes HSO4-. H+, HSO4-. O que é isso, afinal de contas? Ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico continua intacto, regenerado. Ele é apenas um catalisador. Ele auxilia a reação, mas ele não é o responsável direto por nenhuma substância formada. Ele garante o mecanismo, garante a formação do eletrófilo, mas não é ele que reage. Você compreendeu bem a nitração? Se você compreendeu bem a nitração, estamos indo. Nosso próximo passo é a sulfonação, na qual o ácido sulfúrico trabalha sozinho. Gozado, ele é o próprio catalisador da reação. Essa reação também pode ser chamada de
autocatalisada. Vamos ver como as coisas ocorrem. Vemos aqui o benzeno e vemos aqui o ácido sulfúrico. Será que você reconheceu nessa imagem o ácido sulfúrico? Fizemos a mesma brincadeira que fizemos com o ácido nítrico. Lembra do ácido nítrico? HONO2? Fizemos de novo. HO, só que agora o que sobra é HSO3. Repare, vê se está somando direito. H com outro H, H2. S, 3 com mais 1, 4. Está aqui o H2SO4. Qual é a jogadinha? O hidrogênio sai, se combina com a hidroxila, forma água. E o grupamento SO3H vai ter que entrar aqui. Veja, então já descobrimos quem é o nosso eletrófilo. SO3H. Precisamos de explicar a você como é que se forma SO3H+. E o único catalisador é o próprio reagente, é o próprio ácido sulfúrico. Então o ácido sulfúrico vai ter que trabalhar com ele mesmo. Como? Esse é um fenômeno interessantíssimo. A gente chama isso de autoionização. O ácido sulfúrico se protona a si próprio. O ácido sulfúrico entrega um dos seus H+, a outra molécula é também de ácido sulfúrico. E as coisas ficam assim. H2SO4 mais H2SO4. Um H+ sai daqui para cá. Veja bem, se aqui eu tenho um H a mais, eu vou ter H3SO4+. Se aqui eu tenho um H a menos, eu vou ter aqui HSO4-. Novamente, não chegamos ao eletrófilo que precisamos. O eletrófilo que precisamos é qual mesmo? HSO3+. Mas agora você já sabe o truque. É uma desidratação, uma perda de água. H3SO4+, vai perder água. H3SO4+, sai daqui H2 e sai daqui um O. Saiu daqui H2, sobrou um H. Sai daqui um O, sobraram 3 Os. HSO3+, exatamente o que temos. E liberou aqui a molécula de água. HSO3+, é o nosso eletrófilo. Se já temos o eletrófilo, a jogadinha você já conhece. Esse grupamento SO3H, então, que é o grupamento que entra aqui, precisa um nome próprio. E vamos dar esse nome próprio agora. Chamaremos esse grupamento de ácido sulfônico. Ou seja, aquele composto que se formou vai ser ácido benzeno sulfônico. E daí? Ácido benzeno sulfônico. Parece que a gente está brincando de fazer compostos. Não está, não. Essa reação é super importante. Não pelo ácido sulfônico em si, mas por um derivado que vamos tirar dele. Esse derivado será um sulfonato de sódio. Você sabe o que é isso? Um detergente. Repare como é que nasce um detergente. Está aqui o ácido benzeno sulfônico, já sem o H, reagiu com soda cáustica, entrou um sódio aqui. Sódio, radical sulfônico, benzeno, isso aqui é um benzeno, sulfonato de sódio. E o que é benzeno sulfonato de sódio? A base para um detergente. Não é ele exatamente o detergente, pois a indústria aperfeiçoou muito isso. E com a entrada de radicais extras, você consegue fazer um detergente melhor. Mas espera aí, será que as pessoas sabem o que é um detergente? Será que o pessoal da rua entende o que é um detergente, o que é um sabão? O pessoal da produção fez uma enquete para nós, genial. Vê lá. Meninas, me contem uma coisa. Vocês sabem o que é isso daqui? Pera aí que eu vou pôr na minha mão para vocês terem certeza da coisa. Isso aqui. Peraí. Sabe o que é isso aqui? Sei. Sabão em pó. Você concorda com ela? Acho que sim. Sabão em pó. Parece, né? Parece. Sim. Na verdade, deixa eu contar pra vocês. Sabão em pó é isso aqui. E que é isso? Que tal? Pode cheirar. Esse sabão em pedaço. Ralado. Sabão ralado. Mas segundo os químicos, isso aqui que vocês acham que é sabão em pó é detergente. Vocês sabiam disso? Não.
Não. É líquido, né? É líquido. Detergente é líquido. Pra você também? Sim. O que é isso? Um sabão em pó, né? Você concorda? Concordo com ele. Tem certeza? Tenho, Quer cheirar? certeza. Confirma? Confiro. Quer cheirar? Sim, sim. É sabão em pó mesmo? Aham. Deixa eu contar pra vocês que sabão em pó, na verdade, é isso aqui. Pera aí. Daí. Pra mim não é isso, né? Bem, eu não sei se você viu, não sei se você reparou, mas as pessoas realmente não sabem o que é um detergente. Agora você sabe que é um detergente. Um sulfonato de sódio é um derivado do ácido sulfônico, aonde você trocou um hidrogênio por um sódio. Gravou bem? Detergente é sulfonato de sódio. Bem, temos reações importantes ainda a ver. A próxima é a alquilação de Friedel-Crafts. Alquilação, entrada de um grupamento alquila. Alquila, sim, derivado de alcano, alguma coisa tipo RX. Me siga aqui no esquema na tela. Eu vou trabalhar com o benzeno. Benzeno reagindo com o RX, nosso velho e bom catalisador cloreto de alumínio. E que vamos fazer? Veja bem, o hidrogênio vai sair, se combinar com o X, formar HX. E esse R vai entrar. E o R é o eletrófilo. O que nós criamos então? Nós criamos um benzeno com um radical preso a ele. Uma interessante forma de prender ali um metil, um etil, alguma coisa desse tipo. Criar uma cadeia lateral num benzeno. Também é muito interessante a nossa próxima reação, devida a Friedel-Crafts também, a acilação de Friedel-Crafts. Repare, na acilação de Friedel-Crafts, você tem então um benzeno reagindo com RC-OX. Na prática, esse X aqui é sempre cloro, isso aqui é um cloreto de ácido, um cloreto de acila. Qual é a jogadinha? O catalisador é o mesmo de sempre, a LCl3. Esse hidrogênio sai com o X, formação de HX. E esse grupo RC-O entra aqui, C-O, R, e isso está ligado ao anel aromático. Não sei se você reconheceu o que é isso, mas é fácil. C-O, ligado a um R para um lado, ligado a um anel aromático para o outro, que temos uma cetona, sem a menor dúvida. Repare, se aquele R for metil, nós teríamos uma metilfenilcetona, uma interessante cetona aromática. É assim que se fazem cetonas aromáticas, através da síntese de Friedel-Crafts. Mas repare, não é obrigatório que a reação de substituição ocorra no benzeno. Ela pode ocorrer num derivado do benzeno. Como será então? Veja, esse radical que estiver ligado ao benzeno será chamado de orientador. Vamos ver então os orientadores. Afinal de contas, o que é um orientador? Repare, um orientador é qualquer ligante no anel aromático. Existem dois tipos de orientadores. Existem os orientadores de primeira classe ou de primeira ordem. Existem também orientadores de segunda classe ou de segunda ordem. Vamos devagar. Como são os orientadores de primeira classe? Orientadores de primeira classe só apresentam ligações simples, ou seja, ligações sigma em sua estrutura. Eles orientam para as posições orto e para. Os principais são a hidroxila, o metil, o etil, um cloro ou então um bromo. Esses são os principais orientadores orto-para. Vejam então a reação como ocorre. Temos aqui o metilbenzeno e esse metil, agora você já sabe, é um orientador de primeira classe. Por que ele é um orientador de primeira classe? Porque ele não tem ligação de estranha nenhuma, ele só tem ligações sigma. Se ele só tem ligações sigma, ele é um orientador de primeira classe, ou seja, ele joga, vamos dizer assim, o que vai entrar ou para a posição orto ou para a posição para. Na verdade, ele joga para as posições orto e para. Na verdade, ocorrem duas reações simultâneas.
A primeira hipótese é que eu saia na posição orto. Então, esse hidrogênio vai sair, combina com um cloro, formação de HCl. O outro cloro entrará aqui. Está aqui o outro cloro aqui, em posição orto. Ou seja, o nome disso poderia ser 2-cloro, 1-metil-benzeno, ou então ortocloro-tolueno. Mas não é essa a única reação. Temos a outra reação, que é a posição para. Afinal de contas, ele é um orto-para-orientador. Veja na imagem. Agora, o hidrogênio que vai sair é desta posição. Sai, se combina com um cloro, forma HCl. E o outro cloro entra aqui. Ou seja, neste caso, teremos mistura de produtos. Você vai ter o tolueno clorado, mas clorado em posição orto e em posição para. Você tem dois produtos, caberá ao químico que fez a reação separá-los. Nos orientadores de segunda classe, a coisa é levemente mais fácil. Repare só, orientadores de segunda classe ou de segunda ordem apresentam ligações pi ou então ligações dativas em sua estrutura e eles orientam para a posição meta. Quais são os principais? SO3H, ácido sulfônico, NO2, nitro, C-OH, carboxila, C-OH, carbonila aldeídica. Veja, eu preciso ter a certeza que você entendeu. Será? Você olha para o anel. O que estiver preso ao anel é um orientador. Se esse orientador só tiver ligações sigma, ou seja, não tiver ligação pi, dativa, de nenhuma espécie, ele é um orientador de primeira classe. Orienta para orto ou orienta para. Já, se você vir lá uma ligação pi ou uma ligação dativa, ele é um orientador de segunda classe e a reação vai se dar na posição meta. Repare, está aqui o anel, grupamento NO2, grupamento nitro, isso aí é N, dupla O, dativa O. Temos ligação pi, temos ligação dativa, sem a menor dúvida um orientador de segunda ordem. Logo, a reação vai ocorrer na posição meta. O hidrogênio que sai é o da posição meta. Repare, este hidrogênio vai sair, combina seu cloro, formação de HCl, e o outro cloro entra aqui. Aqui, você percebeu, na posição meta. Tá certo? Entendido? Dessa vez é uma reação só, não há mistura de produtos. Bem, vamos então a alguns exercícios. Veja só o primeiro. Qual o nome e o PAC do produto principal da reação de substituição? Veja, temos um alcano sendo clorado. É um alcano complexo, isso não é apenas um metano. Eu preciso então decidir qual é o hidrogênio que vai sair. Você lembra da ordem? Sai um de terciário. Se não houver, sai de secundário. Só em último caso, sai de primário. Analise a molécula comigo. 3 hidrogênios, carbono primário. 3 hidrogênios, carbono primário. 3 hidrogênios, carbono primário. Ou seja, nenhum desses 9 hidrogênios vai sair. Quem sai é exatamente o 10º hidrogênio, aquele umzinho, sozinho aqui, que está preso a um carbono terciário. Logo, o cloro vai entrar aqui. Entrando o cloro aí, qual é o nome do composto que resulta? 2-cloro, metil, propano. No 3-metilpentano, o átomo de hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está ligado ao carbono identificado por qual número? Veja a cadeia. Temos um metil, este carbono é terciário, está ligado a um carbono, 2, 3. Logo, esse é o hidrogênio que vai sair. Ele está rigorosamente no meio da cadeia. Meio de uma cadeia de 5, ele é o carbono de número 3. Ou seja, sai mais facilmente o hidrogênio ligado ao carbono 3. Ok? Vamos ao próximo. Para cada um dos radicais a seguir, relacionado com a reação de substituição eletrofílica aromática, diga sobre cada um deles se é orientador orto-para ou se é orientador meta. Vamos aos primeiros. NH2. Todas as ligações são simples. Todas simples. Primeira ordem. OCH2, CH3. O O se liga, então o O já fez as suas duas. CH2, CH3.
Tem alguma ligação dupla aí, π, alguma coisa? Não. Logo, orientador de primeira ordem. N, H e um radical. O N está ligado por aqui, ligado ao H, ligado a um radical. Não temos ligação dupla nenhuma. Novamente, um orientador de primeira ordem. NR2, trocamos um H por um R e temos agora dois radicais. Nenhuma ligação π, novamente um orientador de primeira ordem. Hidroxila, essa é importante. Hidroxila é importante. Só tem o O e o H ligados por ligações simples. A hidroxila é um dos mais importantes orientadores de primeira ordem. Mais 5 para a gente se distrair. OCH3, nenhuma ligação π, primeira ordem. Aqui começamos os problemas. COH. Isso é uma hidroxila? Não. Isso aqui é C-OH, uma carbonila aldeídica. Temos uma ligação π. Se temos uma ligação π, orientador de segunda ordem, vai jogar a substituição para a posição meta. Muita atenção nesses finais. Repare, NO2, N-dupla-O dativa O, segunda ordem. CN, C-tripla-N, orientador de segunda ordem. COR, repare, isso tem cara de éter, mas não é. É C-dupla-O-R. Temos uma ligação dupla ali. Se temos uma ligação dupla, orientador de segunda ordem. Você tem que ficar esperto nessa história. Você tem que montar a fórmula, olhar quais as ligações que você tem para decidir se é de primeira ou de segunda ordem, para saber então em que posição a substituição vai se dar. Vamos a mais um exercício. No fenol, para que posição ou posições as substituições são dirigidas? Caramba, o que é fenol? Hidroxila ligada ao anel aromático. Quem é o orientador? A hidroxila, orientador de primeira ordem. Se é um orientador de primeira ordem, posições orto e para. Perfeito? Mais um exercício. A reação a seguir possibilita a substituição dos hidrogênios do anel aromático pelo grupamento NO2 em quais posições? Metil, metilbenzeno, que temos aqui o tolueno. Tolueno sendo atacado pelo ácido nítrico, em presença de ácido sulfúrico. Eu sei que você lembra, mistura sulfonítrica. Decida comigo. O que é aquele metil? CH3. Todas as ligações simples. Logo, ele é um orientador de primeira classe. Ele é um orientador orto-para. Suponha agora o seguinte, que a reação fosse forçada para que todas as substituições fossem feitas, entrassem todas as posições orto e em todas, se houvesse, só tem uma, mas em todas as posições para. Nós ficaríamos com que situação? Observe na imagem, um nitro aqui, um nitro em que posição? Orto. Um nitro aqui, um nitro em que posição? Orto em relação ao metil. E finalmente um nitro aqui, em posição para. Orto, orto, para. Veja, que composto é esse? Tem 3 grupamentos nitro presos a um tolueno. Seria 2, 4, 6 trinitrotolueno. Falando assim, você não percebeu. Repare as iniciais. Tri, nitro, tolueno. É familiar a você essa sigla? TNT. Quando eu era muito pequenininho, há muitos e muitos anos atrás, quando eu via em desenho animado a sigla TNT, eu já sabia que alguma coisa ia explodir. Agora você também sabe, e sabe a sigla TNT, trinitrotolueno, um poderosíssimo explosivo. E isso explode o nosso fim de aula e eu vou te dar agora as nossas dicas de estudo. Minha dica de estudo para você é que você se atenha a entender o mecanismo da reação, saber como a molécula se forma, o que sai de onde, o que entra onde, por quê. Não caia na seguinte bobagem. O professor disse que a matéria para a prova são as reações da aula 114.827. Então você vai para casa e na véspera decora todas as reações e sabe decoradinho tudo que vai fazer. Naquela prova você se dá bem.
Acontece que no futuro você vai ter que fazer prova da química inteira. Não dá para decorar as reações químicas todas. Só existe uma saída. Você precisa entender, você precisa saber o mecanismo, você precisa saber como as coisas acontecem. Não decore nada. Entenda. Essa minha dica vale para qualquer aula, vale para a tua vida. Na aula de hoje estudamos as reações de substituição. Vimos as reações de halogenação dos alcanos, aonde estudamos a reatividade dos hidrogênios. Lembra? Terciário, secundário, primário. Que vimos mais? Vimos a substituição eletrofílica em aromáticos. Em todos os seus aspectos, vimos a halogenação, a nitração, a sulfonação, a alquilação e a acilação. Estas duas últimas de Friedel-Crafts. E falamos ainda dos orientadores do anel, que podem orientar orto, para ou meta. Que podem ser de primeira classe, mandando a substituição para orto, para, ou então de segunda classe, mandando a substituição para a posição meta. E finalmente você aprendeu duas coisas muito importantes. Você agora sabe direitinho o que é um detergente, não vai mais confundir sabão em pó e detergente, e sabe o significado da sigla TNT. Lembrou? Trinitrotolueno, um poderosíssimo explosivo. Meu colega, minha colega, você lembra do que falamos na aula de mecanismos de reação? E estamos nessa aula agora colocando em prática o que dissemos. O importante é que o aluno aprenda o mecanismo, como as coisas acontecem. Pelo amor de Deus, não faça nenhum aluno decorar nada. Todo o tempo que se perder ensinando-o a pensar, ensinando-o a entender o mecanismo, será ganho. Ganho muitas vezes, porque ele vai passar a entender química e, entendendo, gosta. Bom trabalho.